Aí o controle da situação é do São Paulo, até porque o contrato dele é até 2021, então... Mas vocês não acham que essa é uma novela meio batida? Ele vai forçar a barra, ele vai continuar se comportando mal, o São Paulo não vai ter outra saída e vai vender ele. Aí deu elas por elas. A sensação que eu tenho é que vai voltar a estaca zero, sabe? Eu acho que a gente vai estar se enganando se não falar que o jogador comanda a operação. Hoje, no modelo do futebol que existente, o jogador comanda sim a operação. E esse modelo do futebol de hoje em dia, ele faz o clube também refém do mau caratismo e do mau profissional. Quando o jogador é interessado, o jogador é comprometido, ele é cumpridor dos deveres dele, e o clube também está cumprindo os deveres, está pagando em dia, o mês tem 30 dias, você tem uma relação harmônica ali e uma negociação. Agora, quando você tem um personagem como Cueva, que tem dado repetidas mostras de que não tem um caráter forte na palavra, até por ter apagado a sua postagem, se ele realmente acredita naquilo que fez e fez de boa intenção, mesmo mostrando uma postura forte, ele jamais teria apagado a postagem dele, que não é coisa de um homem de caráter. Agora, a gente vai estar se enganando se não perceber, né, não admitir que o jogador com esse modus operandi do futebol de hoje em dia, ele comanda sim a operação. Se o São Paulo não quiser, ele não sai, né, Jorge? Agora... Não sai, mas você vai ficar com um jogador caro, encostado, que vai se desvalorizar também e desvalorizar um produto clube, que não é o melhor. Eu levaria o Cueva assim para o jogo, conversaria com ele. O Ricardo Rocha e o Raí são mestres, eles são jogadores renomados, com passagens importantes pelo futebol, e eu tenho certeza que eles devem estar buscando uma solução para isso. Mas eu não tiraria o Cueva desse jogo, até pela situação do São Paulo, o cara mostrar o comprometimento. Se ele se recusar a viajar e você não dá uma satisfação pública, você está admitindo, se aquietando com a situação de que o jogador está mandando na operação. E isso é o pior dos cenários para São Paulo. O que eu imagino, se todo jogador que está insatisfeito, eu vou ficar na reserva, não quero ir. Então, beleza. Vou ficar na reserva, não vou. Não vou. Imagina a bagunça que vai ficar, um monte de jogo. Agora, a gente, normalmente, o Muricy sempre fala que a gente fica sabendo só de 30% do que acontece lá dentro. Se tanto. A gente não sabe qual foi o tamanho da confusão, ou da briga, ou da discussão, até que ponto foi a indisciplina do Cueva, que talvez tenha irritado tanto a diretoria, a comissão técnica do São Paulo, a ponto de tê-lo deixado de fora. A gente tem alguns detalhes que... Mas o Raí, pelo menos, não sei se foi uma entrevista para o site do São Paulo, se foi uma nota emitida no texto, mas o Raí disse, olha, ele não vai viajar porque a gente está sentindo que falta comprometimento do Cueva, não foi isso? Isso. O Raí, diretor executivo de São Paulo, todo mundo conhece o Raí, foram as palavras do Raí. Agora, a gente não sabe até que ponto isso foi maior. Se foi só o Cueva chegou, olha, professor, Dorival, Raí, eu não quero ir, que eu não estou me sentindo bem. Ou se teve uma grande discussão dentro do vestiário, na frente de todo mundo. Se a questão é um desejo do Cueva... Às vezes é um empresário que liga e fala, meu jogador, tarará, vocês não vão tratar ele assim. A gente não sabe. Olha, esse é um desejo do Cueva. Certo? Então, chegou-se à conclusão de que é um desejo do Cueva não viajar. E o São Paulo vai contra isso. Coloca ele na lista de viagem. Vamos ver até onde vai o braço de ferro. Entendeu? Porque se ele não quer ir, colocaria no banco. Se ele não quer, só não faria o que você sugeriu aí, de levá-lo e chegar lá, colocar de fora. Aí eu acho que o bicho vai pegar mesmo. Eu não colocaria no banco. Eu não colocaria no banco. Para usar o jogador ou não usar, dependendo da circunstância, não significa que ele vai entrar. Mas eu não tomaria essa medida de represália, de levar e tirar do banco. Isso aí, para mim, é o pior a postura dele, né? Então ele não foi legal, você também não vai ser. Eu colocaria no banco, poderia colocar no banco, mas pedir para não utilizar. Tá no banco porque tá no banco. Agora vou colocar um jogador que fala que não está com a cabeça no clube para jogar futebol? Então, por isso que a gente mudar o panorama de uma partida. A gente tem que tentar ver os dois lados, entender um pouco também o lado do São Paulo, o pensamento do Raí, tentar se colocar no... Porque de repente eles sentiram lá que o cara tá sem cabeça mesmo. Não vai adiantar, o Cueva é um bom jogador, pode ajudar o São Paulo, mas de repente ele tá mal de cabeça, tá
frustrado, tá querendo sair de qualquer jeito, e de repente você levá-lo e ele entrar em campo desse jeito não vai ser bom pro time. Às vezes ele chegou a essa conclusão. Pode ser também. Eu continuo dizendo que fosse eu, o levaria. Mas depende dos detalhes, de como foi tudo, do que o jogador tá falando. De repente é melhor deixar ele fora desse jogo. Levaria se ele fosse, né, Bel? Você colocaria ele na relação. Ah, sim, mas... Né? Sim. Coloca ele na relação, porque ele pode não aparecer para viajar. Não é? Não, mas aí é outro caso. Então, acho que não foi é o um caso caso ainda. grave. Se você não coloca na relação, você não sabe até onde vai a vontade desse jogador de sair, de ficar. Entendeu? Então coloca na relação, olha, você está relacionado para viagem, tá? Eu levaria, esperando seu profissionalismo. Ele tem contrato até 2021 e tem um outro cenário importante, o Losetti acompanha o dia a dia do São Paulo e conhece melhor do que todos nós aqui, pela bagagem dele. A situação do São Paulo é uma situação diferente dos outros grandes de São Paulo, né? Nós temos os 3 outros classificados para a Libertadores direto, por o Corinthians campeão, Santos e Palmeiras, né? Em sequência, os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Em Corinthians, Palmeiras... E o São Paulo é o único clube que tem como prioridade o Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista vai acabar no dia 8 de abril, exatamente 4 dias antes de o São Paulo estrear na Sul-Americana, que é no dia 12 de abril. Então tem um tempo de preparação para a Sul-Americana e uma prioridade, é o único dos grandes paulistas que pode falar, o Paulistão é minha prioridade. Ao mesmo tempo é o time que está mais tempo sem ganhar o Paulistão dos grandes, né? E começou numa situação, na pior situação entre os grandes, porque perdeu o primeiro jogo fora de casa e empatou em casa o segundo sem fazer um gol. Então a pressão vai aumentando. E esse tipo de desavença, esse tipo de discórdia dentro do elenco não é o melhor momento, ainda mais que você vai jogar uma partida importante, que se torna importante, como essa contra o Mirassol. E no sábado tem clássico com o Corinthians. E um clássico com o Corinthians. Até queria ver com o Losetti exatamente isso, já que o Losetti está lá no dia a dia, porque o Dorival ele começou a competição de uma forma, né, usando muitos garotos da base, pensando nesse primeiro momento do Campeonato Paulista como um momento de treinamento para os seus principais jogadores, justamente pela Sul-Americana, e mais uma oportunidade para os meninos ou os reservas, ou um time B, podemos dizer assim. E agora não, sob pressão, ele já vem com um time titular. Ele está pressionado? Eu não acho que o Dorival esteja pressionado, não acho. Embora, obviamente, o São Paulo inteiro esteja pressionado e ela se espalha por comissão técnica, por diretoria, por jogadores. Todo mundo tem a obrigação de apresentar resultados melhores do que do ano passado e do que dos últimos anos. O que eu vi ali, eu entendo o que o Jorge estava falando e eu acho que o Campeonato Paulista deveria ser a prioridade do São Paulo. Eu acho que o São Paulo deveria se aproveitar do fato dos outros 3 terem a Libertadores, deveria se aproveitar do fato de ter mantido pelo menos a maioria dos jogadores do ano passado e deveria ter começado o Campeonato Paulista da maneira mais forte possível. Mas eu não tenho como discordar de um planejamento que passa por física, técnica, fisiologistas, que diz vamos dosar os jogadores nas primeiras rodadas para que eles possam chegar em condições ideais ou quando o campeonato se afunilar ou perto das fases decisivas, até porque a pré-temporada foi de fato curta. O que me assustou foi que o São Paulo não teve essa convicção por mais que 3 rodadas. O São Paulo não ganhou nenhum dos 2 primeiros jogos e mudou o planejamento. O time que jogaria hoje contra o Mirassol na ideia inicial não era um time titular. Sim. Seria muito mais parecido com o time que perdeu para o São Bento do que com o time que empatou com o Novo Horizontino. Os resultados ruins mudaram essa ideia. E aí eu acho que começa a se perder um pouquinho de convicção, de ideia, de conceito. Se você começa o campeonato com uma ideia que foi amadurecida durante 10, 14, 20 dias, leve essa ideia adiante. Não é possível que 2 rodadas vão mudar tudo. Então essa pressão existe e vai existir sobre o Dorival, sobre todo mundo. E é um perigo, porque sábado é um jogo dificílimo. Sim. Contra o campeão brasileiro. Hoje é um jogo no interior, de viagem longa, ninguém sabe como é que tá o gramado, ninguém sabe como tá o time do Mirassol, e os times do interior mudam muito ano a ano, né? Você não estuda o ano passado, cada vez é uma surpresa, você chega e se depara com uma situação diferente. Então é uma situação bem delicada e eu confesso que não entendi o porquê do São Paulo não começar o Campeonato Paulista já estruturado para tentar ganhá-lo. Eu acho que deveria ser uma obsessão no São Paulo ganhar o Campeonato Paulista. Então é um São Paulo pressionado, um São Paulo sem o Cueva, né? E um São Paulo que pensa em reforços, como o Bruno Couto estava falando pra gente.
o Nenê, ele colocou ali o Nenê, o Trellis e o Carlos Eduardo do Goiás. Qual seria... Pode ser que venham os três, São Paulo quer os três, mas vamos dizer que tivesse que escolher um, qual seria a maior necessidade do São Paulo? Eu acho, talvez, que o Nenê. O Nenê certamente seria de maior impacto pelo nome que tem o Nenê, pelo campeonato, pelo futebol que ele tem apresentado nos últimos tempos, né? Foi bem no futebol europeu, enfim, um jogador já de muita experiência, mas acho que pela saída do Hernanes, o Nenê viria para suprir essa posição no meio de campo? Dá para dizer que é mais ou menos a mesma posição ou não? Não. Mais adiantado. Mais adiantado. O Nenê não faz o que o Hernanes fazia. Não tem condição de o Hernanes já ir e jogou voltar, até de volante, ir e voltar o tempo todo. O mais necessário desses três é o Carlos Eduardo, que é o mais difícil. O São Paulo precisa de velocidade. O time do São Paulo é lento, desde o ano passado. E está cada vez ficando mais lento. Se o São Paulo contrata só o Nenê e o Trellis, por exemplo, a dificuldade do Dorival se agrava. Em vez de você vai ter mais opções. Opa, como assim? Você não vai continuar tendo. Você vai ter mais opções, todas com uma característica semelhante às que você já tem. Vai ficar rodando o jogador e não vai ter o jogador então, de a maior velocidade. necessidade, então, é o Carlos Eduardo? Fácil. Por característica, fácil. O Nenê é experiente, pode decidir um jogo numa cobrança de falta. O Trellis sabe fazer gol. Mas o que o São Paulo idade precisa... tem o Carlos Eduardo? 21. É novo. Eu não tenho... dá para saber. A gente, é nítido que é um jogador de qualidade, mas você nunca sabe se um jogador saindo do Goiás vai conseguir repetir o mesmo nível de futebol também, jogando num time grande, né? Mas também não sabemos o que o Nenê faria, né? Ou sabemos? O Nenê, você sabe, aquilo que ele joga no Vasco, ele vai jogar no São Paulo. Mas o Nenê no Vasco, mas a última temporada no Vasco foi uma temporada muito inconstante. Inclusive, ele chegou a ficar no banco, o Matheus Vital assumiu essa posição justamente pela condição física. Por causa do problema com o treinador, não foi? Também, mas também quando o Nenê voltou com o Zé Ricardo, ele voltou bem. Não, voltou bem normal, né? Ele já sente. Eu acho que o Nenê tem limitações impostas pela idade. A técnica dele continua apurada, ele continua batendo falta muito bem, ele continua podendo decidir numa bola parada, mas o jogo hoje é cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido. E a gente estava falando da questão do Hernanes, né? A Bárbara citou muitíssimo bem que ele não pode fazer a função do Hernanes. Ele é mais Cueva do que Hernanes. Mas olha o que o São Paulo tem hoje, pensando função do Hernanes e pensando jogadores de lado de velocidade. O Cueva não pode fazer nem a do Hernanes, nem é o jogador veloz. O Diego Souza, idem. O Nenê, se chegasse, a mesma coisa. Então é isso que eu falo, o São Paulo vai criar para o Dorival uma situação que ele vai ter vários jogadores de funções semelhantes, que o Dorival vai ter que escolher entre um e outro, que é aquele penúltimo jogador ali dos 11, você tem o centroavante e tem o outro segundo atacante, ou um meia de apoio, que não vai ajudar tanto na marcação. É o da linha de 3 que fica no meio? Não é o 4-2-3-1, é um jogador que na hora de você recompor defensivamente sem a bola, você vai fazer ali talvez 2 linhas de 4, o teu centroavante vai ser o último e vai ter um jogador que vai ficar mais perto dele. Esse jogador é o Cueva, é o Diego Souza, é o Nenê. Para essa função, o São Paulo não pode encher o seu elenco e esquecer de outras. É por isso que eu falo que o Carlos Eduardo hoje seria mais importante. Tem velocidade com a bola, recompõe linha de marcação sem a bola, mais importante do que o Nenê, mesmo sendo uma incógnita, por ser jovem, tem 21 anos, como eu olhei agora. O Trellis não é muito parecido com isso que você falou? O Trellis eu vejo mais como um centroavante. Agora, o Diego Souza não é o centroavante? Então, mas o Diego pode ser adaptado. Se você contrata o Trellis, você consegue jogar com Diego e Trellis. Mas você não consegue jogar com Diego, Trellis, Cueva e Nenê. Não, o Diego Souza não é centroavante. Não coloquem na lista, não tem 3 meses de Cueva no São Paulo. André Lofredo, não fuja, por favor, André Lofredo. Não, já falei. Jorge Luiz Rodrigues. Eu falei junto com as você. estrelas do card de Nenê, por favor. Falei junto com você. 3 estrelas, até porque eu tenho uma dificuldade muito grande em encontrar jogador 4 estrelas. Muito 4 grande. estrelas é o cara muito grande. 4 estrelas pra mim por conta exatamente de, se a gente pegar o mercado, se for comparar. Ele não pode estar no nível de muitos 3 estrelas. Acho que não tem 4 estrelas no mercado brasileiro. Tem sim. Trellis pra mim é um 4 estrelas. Trellis fez uma ótima temporada. Eu tô com você, Abel, 3 estrelas. Eu acho que o Nenê esse ano passado ficou devendo no Vasco, sabe? E eu fiquei um tanto decepcionado com algumas posturas dele. Eu acho que ele, em frente à câmera, é uma coisa, e ali no grupo fiquei um tanto decepcionado com aqueles episódios do Milton Mendes e outras posturas dele. Essa questão aí da volta também da Austrália, sabe? A apresentação do Vasco estava marcada para o dia X há um mês.
Aí o jogador viaja para a Austrália, está lá com os K-14, os cangurus e tudo, e diz que vai chegar na segunda-feira seguinte. Eu não... Sabe, eu acho que esse modelo do futebol torna os clubes e o futebol reféns dessa vontade do jogador, quando o jogador às vezes não tem um compromisso destacado. Vai dizer, não, deve 4 meses de direito de imagem, deve 8 meses de não sei o quê. Tudo bem, mas você está ali. Se você não está, você tem o direito de ir à Justiça do Trabalho buscar os seus direitos, sabe? Em vez de ficar ali... feito alguns jogadores. Gustavo Scarpa, por exemplo. Ou então vai estar ali naquela frase antiga do Vampeta, quando estava no Flamengo, que o Vampeta diz, eles fingem que nos pagam e a gente finge que joga. Ou a gente finge que joga e eles fingem que nos pagam. Alguma coisa assim, né? Isso. E até voltando àquele raciocínio do Losetti, que eu expus aqui, eu acho que o São Paulo, na verdade, eu não estou certo se o São Paulo jogou para a galera com essa história de pôr os jogadores mais jovens, fazer uma preparação ali para Sul-Americana, e sentiu que não ia dar e já botou. É claro aquilo. Os times grandes, os outros times de São Paulo, os outros grandes, eles conseguiram um objetivo. Era ir a Libertadores. São Paulo ficou em 13º na Série A. E vai jogar uma competição internacional a partir de 12 de abril só. Então, Paulo... Cá entre nós, foi 13º, né? 13º. Foi ótimo. Foi ótimo. Não foi ótimo pro tamanho, para a tradição, para o que significa o São Paulo. Pelo que o São Paulo passou, foi ótimo. A situação que o São Paulo vivenciou em 3/4 do campeonato foi terrível. Sim. Muita gente dava o São Paulo como rebaixado. Então... a reação do São Paulo, o futebol do Hernanes, o trabalho do Dorival, a reconstrução em meio àquele caos que a gente cansou de ler matérias do Marcelo Azan, do Losetti na cobertura de São Paulo, os equívocos da diretoria no ano passado foram imensos, garantidos na Libertadores. E o São Paulo tem um Paulistão que ele pode se reconstruir. Sabe o que o São Paulo tem também? Você quer completo o seu raciocínio? Não, até porque ele tem esse tempo todo de preparação. Você tem 3 meses aí até a competição internacional que você vai disputar. E sendo que a final é 8 de abril. Então, eu estou com o Losetti, São Paulo errou no discurso, porque a prioridade tem que ser, sim, o Paulistão, até pelos objetivos que ele não alcançou no ano passado. Eu ia dizer que o São Paulo tem de bom para comemorar no momento é a final da Copinha. São Paulo e Flamengo amanhã, 10 da manhã, amanhã aniversário de São Paulo. São Paulo e Flamengo, São Paulo do técnico André Jardine conseguiu a classificação naquele jogo